Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos continuar discutindo sobre as redes neurais profundas, em particular sobre as redes neurais convolucionais. As redes neurais convolucionais profundas, elas têm algumas características que as tornam muito peculiares e são extremamente populares para uma grande variedade de aplicações. Em particular, por exemplo, são muito populares em aplicações que envolvem imagens e vídeos. Numa arquitetura convolucional típica, há uma alternância entre níveis convolucionais, que podem conter soma ou outra função de agregação, e filtros cujos pesos são aprendidos, assim como o viés, e um nível de pooling, ou seja, um max pooling ou algum outro tipo de filtro fixo. A intuição é que, ao mesmo tempo que o nível convolucional aprende os filtros para extrair características informativas, o nível de pooling aplica algum tipo de função agregadora, como máximo ou média, para extrair o valor mais importante, ou a média dos valores dos neurônios, dentro de cada janela deslizante em cada um dos canais. Iniciando a partir do nível de entrada, a rede convolucional profunda contém múltiplas, tipicamente alternadas, convoluções e agregações, seguidos por uma ou mais níveis completamente conectados e ao final, o nível de geração de saída. Notem que esses níveis completamente conectados, eles funcionam como uma rede backpropagation que tem por objetivo fazer um mapeamento não linear entre as características encontradas pelos primeiros níveis da rede e as saídas desejadas. Para cada nível, convolução e agregação, nós precisamos escolher o tamanho da janela, assim como o valor do passo, e se vamos utilizar algum tipo de padding ou não. Nós também temos que escolher as funções de ativação não linear para os níveis convolucionais e o número de níveis a considerar. Então todos esses parâmetros acabam sendo importantes e eles em geral têm que ser calibrados à luz da tarefa a ser realizada e dos resultados que vão sendo encontrados com as versões iniciais da configuração. Para entendermos como é o treinamento dessas redes convolucionais, nós vamos considerar uma rede simples que tem apenas um único nível convolucional, um nível max pooling, seguido por um nível de conexão total. Para a simplicidade, nós vamos assumir que há apenas um canal e vamos usar apenas um filtro. Então aqui nós temos uma entrada, que é uma matriz n por n, ela passa pelo primeiro processo de convolução e assume aqui o valor n1 por n1, é realizado então o max pooling e você recebe n2 por n2. Essa matriz, após o max pooling, é entregue em um nível completamente conectado, que gera então a saída desejada. Do ponto de vista de geração de saídas, a estratégia ela é a comum, ou seja, você tem o prosseguimento para frente das entradas. Nós temos aqui os valores de x, y e y, que são n tensores xi e os valores de resposta, e dado um par de treinamento xy, na fase feed-forward, a saída prevista O é dada a partir das seguintes equações, ou seja, nós calculamos Z1 a partir da entrada, calculamos Z2 realizando a estratégia de max pooling, o Z3 vai realizar a classificação de acordo com os pesos, e a saída Z4, que vai gerar a saída definitiva. Sejam então ΔI, ΔI e ΔI os vetores de gradiente nos níveis 1, 2, 3, respectivamente, e ΔO o vetor do gradiente no nível de saída. Agora nós vamos entender como é esse processo de retropropagação nesse exemplo que estamos dando. A saída do vetor de gradiente é obtida da forma regular, calculando as derivadas parciais da função de perda e da função de ativação, como já temos feito algumas vezes já, assumindo que a saída dos neurônios é independente. Uma vez que o nível 3 é completamente conectado ao nível de saída e
considerando que o nível de max pooling, o nível 2, é completamente conectado a Z3, os gradientes de rede nesses níveis são computados de uma forma regular do Multilayer Perceptron. Então aqui nós temos o delta 3, que utiliza o delta O e o WO, e nós temos o delta 2, que além de trabalhar com a derivada da função, ele também considera que o valor W2 multiplicado pelo delta 3, que é o valor de delta 2. Ou seja, ele retropropaga o delta da camada de saída para a camada intermediária, para a camada que chega ao que era a entrada originalmente no Multilayer Perceptron, mas agora que o que entra são exatamente os valores saindo do nível de max pooling. O último passo segue do fato de que a derivada da função f2 ela é igual a 1, uma vez que funciona em cima da ativação. Considere então o gradiente ΔI de J no neurônio Z1 e J no nível 1 como sendo um de dois casos. Ou ele vai ser exatamente a ΔI AB multiplicado pela diferença da função, se o I é igual a I estrela e J é igual a J estrela, e zero em casos contrários. Ou seja, o gradiente no neurônio Z e J no nível de convolução é zero se esse neurônio não tem o valor máximo na sua janela. Caso contrário, se ele é o máximo, o gradiente retropropaga a partir do nível max pooling para o seu neurônio e então é multiplicado pela derivada parcial da função de ativação. A matriz N1 por N1 dos gradientes ΔI compreendem os gradientes ΔI e J para todos os valores que foram considerados aí e que vão ser recalculados nesse caso. Vamos ver como isso funciona na prática. Trabalhamos aqui com uma rede muito semelhante à que acabamos de verificar, onde ela tem a entrada, uma primeira convolução, seguido de um max pooling, outra convolução, seguido de outro max pooling, ou seja, duas camadas de detecção de características, dois níveis completamente conectados e a saída. A tarefa que queremos realizar nesse caso é a tarefa de reconhecimento dos caracteres escritos à mão, aquela base que contém 60.000 imagens de treinamento e 10.000 imagens de teste. Cada imagem é uma matriz de 28 por 28, os valores dos pixels variam de 0 a 255, onde 0 é preto e 255 é branco, e são normalizados dentro do intervalo 0 e 1. A saída é codificada com One Hot Encoding, de maneira que temos vetores com 10 bits, dos quais um bit é igual a 1 e o restante é igual a 0. No nosso modelo, todos os níveis da convolução usam um stride igual a 1 e não há qualquer padding, enquanto os níveis de max pooling usam um stride igual ao tamanho da janela. Uma vez que cada entrada é uma imagem de 28 por 28 pixels de dígito com um canal, nós temos N0 igual a 28, M0 igual a 1 e, portanto, o X igual a Z0 é um tensor de 28 por 28 vezes 1. O primeiro nível de convolução usa M1 igual a 6, com K1 igual a 5 e um stride S1 sem padding, o que gera essa redução que foi observada aqui. Cada filtro é um tensor de 5 por 5 por 5 por 1 e ao longo dos 6 filtros o nível resultante tem tamanho 24 por 24 por 6, que é esse primeiro caso que estamos vendo aqui, com N1 igual a 24 e M1 igual a 6. O segundo nível é um max pooling de 2 por 2, que vai reduzir pela metade essa matriz. Uma vez que o max pooling usa um valor de filtro fixo igual a 1, o resultado do tensor Z2 tem tamanho 12 por 12 por 6, que é natural pelo tamanho do filtro que está sendo utilizado. E o terceiro nível é um nível novamente de convolução com M3 igual a 16, um tamanho de janela igual a 5, resultando no tensor Z3 de tamanho 8 por 8 por 16,
que na continuidade vai passar por outro processo de max pooling. Esse max pooling tem a mesma característica do anterior, de 2 por 2, e ele resulta num tensor de 4 por 4 por 16, que é exatamente essa transformação aqui que a gente está observando. O nível 5 também é completamente conectado e ao nível 6 e a 10 neurônios de saída. E ele utiliza softmax. Z1, Z3, Z5 e Z6, todos eles usam ativação ReLU. Então essa é a rede, e é interessante ver como que nós, novamente, alternamos aqui reconhecimento de características 2 vezes, que são dados como entrada para 2 níveis completamente conectados que vão fazer um mapeamento não linear e gerar a classificação desejada. Esse modelo foi treinado com 60 mil imagens, 15 épocas, aprendizado 0.2. Vocês já devem ter notado que essa constante eta varia muito de caso para caso. Ela realmente tem que ser calibrada e não dá para prever de antemão qual que seria o valor mais adequado. Aqui utilizamos também erro de entropia cruzada, uma vez que nós temos 10 classes e é um problema de classificação. Mini lotes de tamanho 1000 e após o treinamento do modelo, nós utilizamos ele no teste com 10 mil imagens. O modelo CNN ele apresenta 147 erros no conjunto de teste, com uma taxa de erro de 1,47%, que é considerado um erro muito bom. Aqui nós vemos alguns exemplos das imagens que a rede não foi capaz de classificar. Nós percebemos que mesmo para o olho humano, né, o Y diz qual que é o valor, o O diz qual que é o que a rede gerou. E nós percebemos, por exemplo, esses 3 aqui são zeros, esses são 1s, 2, 3, e nós temos aqui os vários números, né? Por exemplo, esse era para ser um 7, é completamente diferente, esse era para ser um 9, ou esse aqui, vocês vejam que a tarefa é bastante desafiadora. Tá? E para a gente avaliar em relação a isso, nós também treinamos uma rede Perceptron Multilayer com 2 camadas escondidas, totalmente conectadas, com os mesmos tamanhos dos níveis conectados que utilizamos no CNN, na rede convolucional. Ou seja, a rede Multilayer Perceptron ela contém os níveis X, Z5, Z6 e O. Com 28 por 28 de entrada, o tamanho é D. O primeiro nível tem 120 e o segundo nível tem 82 neurônios. Nós utilizamos a função de ativação ReLU para todos os níveis, exceto a saída que usa softmax, considerando ser uma tarefa de classificação. Nós treinamos então o modelo Multilayer Perceptron por 15 épocas, com N igual a 60 mil imagens, e o eta, mais uma vez, muda é 0.5. Vejam que ele é sempre calibrado. No dataset teste, o Multilayer Perceptron cometeu 264 erros, ou seja, 2.64, que é algo bem maior do que o 1.47, quase o dobro do que a CNN cometeu. E, embora ele tenha uma performance bastante razoável, a performance da CNN é melhor, demonstrando a sua capacidade de capturar e explorar melhor as características dessas imagens. Aqui nós vemos o gráfico de comparação entre as duas. Nós percebemos que numa primeira iteração a CNN possui, né, apenas com a primeira época, ela possui um número de erros muito grande, mas ela rapidamente ultrapassa, após a terceira época, a Multilayer Perceptron e se mantém à frente dela durante todo o processo. Bom, com isso nós concluímos a discussão sobre redes neurais profundas convolucionais. Vimos aí um exemplo bem interessante de utilização dessas redes para o reconhecimento de caracteres escritos à mão e, mais ainda, percebemos que a construção e calibração dessas redes é uma tarefa que não necessariamente é simples, dado o número de graus de liberdade que temos para exercer em termos dos tamanhos da rede, do número de neurônios em cada nível, das funções de ativação a serem utilizadas.
e da função de cada um dos níveis. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar sobre a questão de regularização no âmbito das redes neurais profundas.